sejam bem-vindas. Boa noite para todas. Eu vou ver se eu consigo marcar. Boa noite. Vou ver se eu consigo marcar aqui o Instagram da formação dos Flores da Rainha. Sejam bem-vindas, queridas. Eu não vou conseguir entrar pelo link da missão Flores da Rainha. Se você tem amigas lá na missão Flores da Rainha, que é o perfil da missão na Paróquia de Santana, se você tem alguém, vamos lá, compartilhe essa live com o máximo de pessoas, de mulheres que você puder, porque a gente não consegue fazer lá pelo Instagram da missão, tá bom? Por quê? Porque lá nós só temos 100 e poucos seguidores, e o Instagram, o critério para entrar, que eu não sabia, que eu não lembrava, vou ser sincera com vocês, o critério é que a gente tenha mais de 1000 seguidores. Então a gente só vai conseguir fazer live por lá quando a gente tiver mais de 1000 seguidores. Então vamos colocar como meta também aumentar a quantidade de seguidoras por lá, tá bom? Sejam bem-vindas. Estou muito feliz de vocês estarem aqui, amigas queridas, clientes, alunas, sejam bem-vindas. Nós vamos fazer a formação mensal da missão Flores da Rainha por aqui, pelo meu perfil profissional, só porque lá a gente não consegue fazer. E uma outra coisa também é que essa formação ela vai acontecer presencialmente. Ela só está acontecendo online hoje por conta do avivamento que a gente fez na semana passada e ficou bastante coisa. Segunda foi meu aniversário e aí eu acabei deixando para fazer online, tá bom? Mas a nossa formação da missão Flores da Rainha, que é a missão aqui da Paróquia de Santana, em Campo Grande, em Rio de Janeiro, ela acontece sempre lá na paróquia, tá bom? A gente sempre vai tentar fazer ou no primeiro ou no segundo sábado do mês. Se vocês estão me vendo bem, se vocês estão me ouvindo bem, falem aí para mim se tá bom, se o som tá bom, se vocês estão conseguindo me ouvir bem, se tá muito ruim. Sejam bem-vindas, Micaela, Roberta, Daiane, Carol, Cris, Lilian, todo mundo que tá chegando por aqui, Gabi, sejam bem-vindas, tá bom? Nós vamos, esse ano, se você não sabe, a Missão Flores da Rainha começou o seu trabalho esse ano na paróquia e nós temos uma meta, a meta de formação de mulheres novas para esse tempo novo, para esse tempo difícil que nós estamos vivendo. E o livro que vai nos guiar por essa formação é o livro A Mulher na Escola de Maria. Essa minha edição é da editora Caritatem. Eu tenho quase certeza que eles ainda têm lá na livraria, tá bom? Depois que acabar aqui, eu vou colocar tanto no Instagram, no meu Instagram, quanto no Instagram da missão, o nome do livro e a editora, tá bom? Então, A Mulher na Escola de Maria é o livro que nós vamos usar como formação para esse ano, tá bom? A missão, ela tem a seguinte prerrogativa. Nós vamos fazer eventos? Vamos, mas a nossa principal missão é formar mulheres maduras e santas como Nossa Senhora, tá bom? Então essa é a nossa missão. Tanto eu aqui como mentora de esposas, que tem várias das minhas primeiras damas aqui, quanto lá na missão Flores da Rainha, tá? E nós vamos então trabalhar nessa data, no dia de hoje, o tema é Maria, modelo de ser esposa. Então vai dando um oizinho aí para mim, você que está chegando, vai dando um oi, enche isso aqui de coraçãozinho, compartilha com as suas amigas, avisa que a gente está ao vivo, para que a gente possa fazer uma noite especial, tá bom? Antes da gente começar, vamos rezar. Nós estamos às 6 horas da tarde, então vamos rezar o ângelo juntas, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, como vos pedimos, a vossa graça em nossas almas, para que nós que pela anunciação do anjo conhecemos a encarnação de Cristo, vosso Filho, pela sua paixão e morte na cruz, sejamos conduzidos à glória da ressurreição, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Roberta, se você está me ouvindo, sai da live e volta de novo, tá bom? Porque aqui, como a Daiane está falando que está tudo certo, então provavelmente é a sua internet ou só o Instagram faz essas coisas mesmo, tá bom? Então vamos lá. Mais uma vez, para quem está chegando, o livro é A Mulher na Escola de Maria, e é ele que vai nos dar a formação desse ano para a missão Flores da Rainha. Vou começar aqui falando o seguinte, nós vamos... parou aqui, agora voltou. Sabe que quando a gente quer falar para mulheres, quando a gente quer falar de coisa boa, né? O Instagram, a internet, tudo fica mais difícil, tá? Então vamos lá, vamos falar sobre a mulher, a Maria, modelo de mulher nos seus deveres de esposa. Mulheres, eu sei que algumas coisas que a gente vai falar aqui não são muito confortáveis. Eu já quero dizer para você que ser uma mulher modelo de Maria não é fácil e que a nossa geração foi muito pouco educada para ser modelo de Maria. Então, eu quero te convocar, antes de qualquer coisa, a abrir o seu coração para o que eu vou dizer. Eu estou diante de um livro de um padre, de um monsenhor, um livro católico. Então, eu quero que você abra o seu coração para ouvir o que eu vou dizer. Quero dizer que isso aqui não é uma opinião minha, apesar de quem já me conhece sabe que eu falo muita coisa que parece com o que está aqui, porque esse é um dos livros que me formou. Tá aqui, ó, o livrinho está cheio das lembranças. Então, é um dos livros que eu uso na minha mentoria, é um dos livros que eu uso na minha própria educação, na educação da minha filha. Então, é muito importante, tá bom? A primeira coisa é a esposa em face de Deus. O anjo Gabriel foi enviado a uma virgem cujo esposo se chamava José. Isso a gente já sabia, né? Então, preste atenção no que o Monsenhor diz. Maria, quando mudou de condição de solteira para casada, ela não mudou de sentimentos. Esposa do casto José, continua a ser em Nazaré o que era no templo, no meio das jovens virgens, suas companheiras, a serva fiel do Senhor. Eis o vosso modelo, esposas cristãs, que vos decidistes a contrair uma união que só a morte poderá romper. Fazei calar a vossa imaginação. Ponde de lado os vossos sonhos de donzela. Não vades julgar-vos destinada a tornar-vos uma das mulheres sempre adoradas e sempre adoráveis, segundo a frase de Fénelon, que são muito numerosas nos romances. Do que ele está falando aqui? Ele está falando o seguinte, que a hora que nós nos tornamos esposas é hora de parar de ser menininha, é hora de parar de viver como nos romances, como em contos de fadas. A esposa, segundo Maria, a esposa modelo de Nossa Senhora,
Ela sabe que quando ela contraiu o matrimônio, ela está abraçando a sua cruz. E ela está abraçando a sua cruz com amor, decididamente. E precisa haver um amadurecimento para deixar de querer receber tudo, aplausos, congratulações, elogios. Ele fala muito disso sobre isso aqui. Você precisa encarar a sua posição. Você precisa ocupar o seu lugar de esposa, que não é o lugar da menininha que precisa ser acolhida, abraçada, elogiada, reconhecida, validada o tempo inteiro. Isso precisa estar muito bem resolvido dentro de você, assim como estava no coração de Nossa Senhora. Ela assumiu o matrimônio, ela assumiu o casamento, na maturidade, apesar de ser uma moça muito jovem, mas é preciso que nós amadureçamos para sermos boas esposas. E aí é importante que a gente comece a perceber o quanto nós, muitas vezes, estamos imaturas. Como eu digo sempre, sentadinhas na cadeira da menina. A gente quer que o nosso marido dê tudo pra gente. Elogie o tempo inteiro. A gente condiciona a nossa felicidade e a felicidade do nosso matrimônio a esse tipo de comportamento, que muitas vezes vem da nossa infância, que muitas vezes não, que vem da nossa infância. Então, a gente precisa saber que quando você era pequenininha, a sua mamãe precisava te elogiar, o seu papai precisava, eles precisavam dar ordens para você, eles precisavam dizer o que você tinha que fazer, eles precisavam fazer tudo por você. Hoje não. Hoje você não está trocando o seu papai e a sua mamãe pelo seu marido, você está assumindo uma nova posição. E nessa nova posição, o Monsenhor diz que nós precisamos fazer como Paulo. Paulo diz, quando eu era criança, falava como criança, julgava como criança, raciocinava como criança. Mas, tornando-me homem, achando-me desaposado de tudo que eu tinha na infância. Então, dizer isso sem pensamento reservado, com a resolução sincera de não recuar diante de nenhum sacrifício ou de nenhuma fadiga. De não recuar mesmo diante de uma humilhação, nem diante da obediência. Dizei-o com uma determinação franca e tenaz de caminhar sempre para frente, apesar das insinuações da preguiça. Dizei-o, enfim, com intenção generosa de nada recusardes a Deus, nem mesmo a vossa vontade, nem mesmo os gozos mais puros das vossas legítimas afeições. Ou seja, é hora de, quando nós nos casamos, é hora de deixar de ter as motivações de criança. E aqui não está aqui diretamente, mas o deixar de ser criança, qual é a diferença de uma mulher que é infantil, que tem o olhar infantil, né, que está numa camada mais infantil e infantilizada e imatura, para uma mulher que começa a amadurecer e vai buscar a maturidade? A criança, ela é o centro do mundo. Ela tem o eixo central da vida, só ela. Quem tem criança pequena, quem tem crianças aí chegando até 7 anos de idade, essa criança ela só pensa nela mesma. Tudo é relacionado a ela. Se ela está com fome, ela chora e todo mundo tem que se virar para resolver o problema dela. Ela não pode ser repreendida, ela é como se o mundo girasse em torno dela, como se os sentimentos fossem todos só dela. Como se o mundo só olhasse para ela. Se está chovendo, é porque está de mau humor com ela. Se está muito sol, por que eu não mereço isso? Porque eu não mereço isso. Por que está acontecendo isso? Tudo se leva para o lado pessoal. Então, essa é uma das características mais claras, tá? Inclusive, nos degraus da formação da personalidade humana, uma criança precisa começar a amadurecer, e nós também, a partir do momento em que nós deixamos de ser o centro do mundo.
E nós não somos o centro do nosso casamento. Quem é o centro do nosso casamento? Jesus Cristo. Quem é o centro do nosso casamento, tá? Então aqui, nesse primeiro momento em que você, diante de Deus, a esposa em face de Deus, ela vai assumir o matrimônio como uma cruz e ela vai responder aos seus deveres de cabeça erguida diante do seu dever e deixando para trás a época em que se era criança e que se tinha que ter tudo na mão. Tá claro isso aqui, até aqui? Eu quero que vocês me digam se vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, que o padre vem dizer aqui para nós. Então, é necessário amadurecer emoções. Tudo a emoção te toma. Tudo a emoção é que fala mais alto. Você é regida pelas emoções. Você quer que seja feita a sua vontade. Tem que ser do seu jeito, na sua hora, senão você faz pirraça, fica de beicinho, chora. Você negocia os seus deveres, você fica ali lutando para quem tem mais, quem tem menos, quem faz mais, quem faz menos. Você é uma companheira, você não é uma filha. Aqui essa primeira parte, quando ele fala a esposa em face de Deus, ele está falando de você crescer. De você crescer. Porque, gente, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. No início é muito difícil, porque parece que a gente está sendo destruída. Mas não, essa é a casca que vai tirar a gente de um estado de imaturidade, vai fazer com que a gente comece a praticar mais virtudes. Onde a gente começa a perceber a nossa verdadeira força. E eu quero que isso fique muito claro na cabeça de vocês, porque depois que a gente passar daqui, a coisa vai piorar. Que vai piorar, que eu estou dizendo, como a Micaela está dizendo aqui, ó, está bem entendido, apesar de ser profundo, mas é a verdade. Apesar da nossa sociedade dizer o quanto é maravilhoso ser criancinha, na verdade é muito bom, é ser adulto, é ser gente grande, porque aqui é que a nossa alma engrandece. A nossa alma, ela não engrandece na infantilidade. A nossa alma, ela engrandece na vida adulta, na maturidade. Quando eu deixo de ser o centro do mundo, eu paro de receber para começar a dar. Então a menina precisa morrer. Essa necessidade de receber tudo, eu tenho que ser validada, eu tenho que ser ouvida, tem que ser do meu jeito, na minha hora. E prestem atenção, quando a minha boca fala, os primeiros ouvidos a ouvirem são os meus, né? Então, isso é muito importante para nós, é a nossa luta da menina mimada contra a mulher forte. E guardem essa cadeirinha aí, né? Guardem essa cadeirinha da menina mimada. Porque a menina mimada, ela vai estar sempre ali do lado da gente, querendo fazer com que eu tenha razão, com que eu seja sempre a certa, com que eu seja sempre a vista. E quando a gente está falando do nosso marido, ele, muitas vezes, quando a gente está sentada na cadeira da menina, ele acaba sendo substituído inconscientemente. Ele substitui, aliás, o nosso pai. E isso é muito grave. Por quê? Porque ele não é nosso pai. Porque quando nós olhamos para o nosso marido como ele sendo o nosso papai, a gente se comporta como meninas. E nós não somos meninas, nós somos esposa. Por isso que Nossa Senhora é o modelo. Então, é importante que no casamento, no matrimônio, é importante saber que o caminho que nós escolhemos é o caminho da cruz. E esse caminho vai passar por cumprimento de deveres. Por não ter pena de si mesma, por não ter essa autopiedade, tadinha de mim. Exatamente, Daiane. Tadinha de mim. Não é tadinha de mim, não. Eu sou muito mais do que uma menininha mimada. Quem tem meninas em casa sabe, tem hora que é um porre. Porque elas querem tudo para elas. Elas vivem se olhando no espelho. Elas se vestem, querem ser vistas, elogiadas. Elas choram, querem ser acalmadas a todo tempo. Assim como as meninas, quem tem meninas em casa, pode se olhar e ver, meu Deus, eu estou sendo igualzinha minha filha, né?
Por várias vezes eu vi isso aqui em casa. Hoje minha filha tem 14 anos. Vai fazer 14 anos, meu Deus, nem acredito ainda que eu tenho uma filha de 14 anos. Mas, olha a Cris com 3. Então, assim, você vai olhando e vai dizendo, não, eu não sou isso aqui, eu não posso ser igual, eu não posso agir de maneira igual. Então, vamos lá. Então, aqui entram o quê? Os deveres domésticos. Os deveres dentro de nós. Exatamente. Então, a todo tempo essa necessidade de validação, e uma mulher adulta não pode. Nossa Senhora não precisou de validação. Nossa Senhora disse, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E Nossa Senhora correu às pressas para a região montanhosa visitar Isabel e foi cuidar de Isabel. Grávida, idosa, Nossa Senhora podia ficar ali e não, ela foi atrás de Isabel. Então, é muito importante isso. Já não é mais alguém que tem que dizer o que você tem que fazer. Somos nós mesmos, nós temos obrigações, nós temos deveres. A vida adulta é essa. E é a vida que nos engrandece. Como disse, acho que a Daiane falou aqui. É a vida que nos engrandece. Uma alma grande, uma alma gigante é uma alma adulta que cumpre seus deveres. Sem precisar o tempo inteiro ser aplaudida, reconhecida. Nossa, que comida maravilhosa. Nossa, você arrumou a casa. Nossa, que bonita que você tá. Nossa, é menina. Vocês entendem isso? Nós somos meninas nesse momento. É preciso ser dona da gente mesma. E isso o livro vai dizer. Então, o servir a Deus não muda nunca, não pode mudar, não vai variar. Você tem que servir a Deus durante todo o dia. A sua decisão tem que ser como Santa Teresa d'Ávila diz, determinada determinação. É uma determinada determinação. Ah, é uma vida perfeita? Não. Mas é uma vida de busca de perfeição. Perfeccionismo não é perfeição. A busca da perfeição caiu, volta, recomeça. Até aquelas lamúrias que a gente faz, oh meu Deus, como que eu pude fazer isso? Como eu sou preguiçosa? Ai, eu não consigo. Para de se lamentar que isso também é massagem no seu próprio ego. É difícil olhar para isso desse jeito, mas Santa Teresa me ensinou, eu tenho a obrigação de ensinar para vocês. Tá bom? Então, eu também ficava assim, eu ia lá no sacrário, eu ficava, Senhor, como eu sou preguiçosa, Senhor, eu não tô conseguindo não sei o quê, Senhor, não sei o quê. Era tudo para buscar validação de mim mesma. Então, agora, Senhor, tá difícil. Me coloca de pé. Senhor, me coloca de pé. Senhor, é agora. Senhor, eu errei há 5 segundos atrás, eu vou acertar agora. Senhor, é agora, é agora, é agora. A vida, santidade é um eterno recomeçar. E Nossa Senhora, claro, evidente, modelo de virtude, nos ensina a recomeçar o tempo inteiro. Vamos passar para o próximo? Os deveres domésticos. Prepara, porque foi só uma introdução, gente. Prepara, porque foi só uma introdução. Levantaram-se da cadeira da menina? Tudo certo por aí? A cadeira da menina, vocês já entenderam onde está a cadeira da menina, né? Já entenderam a cadeira da menina? Quero ser vista, validada, obedecida, reinada. Eu tenho que reinar. Então, quando você perceber que está reinando, você já sabe, né? Cuidado com isso, tá bom? Onde é que você supre essa necessidade? Primeiro, amando a Deus, se sentindo amada por Deus. Segundo, cumprindo seus deveres e tendo a consciência de que o que você fez foi o melhor que você podia fazer. Combinado? Agora, os deveres domésticos. Nossa Senhora, ela vem como modelo de virtude. As virtudes são o quê? São hábitos bons que nós cultivamos no dia a dia que tornam a gente melhores e mais santas e tornam o ambiente melhor. Como nós estamos falando de Maria, modelo de esposa, ele diz aqui sobre 3 deveres, 3 virtudes essenciais para uma boa esposa. Prepara, porque isso aqui eu tenho certeza que é um desafio para nós mulheres modernas e ao mesmo tempo é um caminho que eu vou dizer com toda sinceridade para vocês, é um caminho de leveza. Guarda isso aqui.
São 3 virtudes que ele fala no livro, que vai fazer com que você sofra, porque são deveres, são virtudes, e virtudes não são docinho de coco, nem são brigadeiro, né? Não são água de coco, mas quando a gente começa a praticar, a gente começa a perceber uma outra vida. Eu posso garantir isso para vocês, tá? Primeira virtude, prepara. Obediência. Obediência ao marido. Primeira virtude, obediência ao marido. Não, olha o que ele vai dizer, eu vou ler na íntegra. Não uma obediência servil que faria dela uma escrava, mas a obediência por gosto, que se devota e se submete por afeição, tão bem como por consciência. Sem dúvida, a mulher é companheira do homem e eu não posso deixar de lastimar a mulher que esquece isso para se transformar em uma escrava complacente. Então, a gente não está falando daquela mulher que obedece às cegas, tá bom? Não é isso. A obediência e nem toda enfim, a família é uma sociedade. E em toda sociedade é preciso um chefe. Esse chefe natural é o homem. A obediência custa algumas vezes a uma mulher. Nos custas, né? Porque uma mulher também tem seu amor próprio e é necessário convir que os homens nem sempre sabem torná-la fácil. Então, será bom propor a Santíssima Virgem para modelo. Então, a gente fica ali, Nossa Senhora, a senhora cuida de mim, me ajuda a ser obediente. Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer um resumo, porque assim, olha, eu sempre falo isso. Depois que o anjo anunciou a Maria, e ela concebeu, o anjo não falou mais com Nossa Senhora. O anjo só falou com São José. São José, não temas receber Maria. São José, foge com Maria. São José, vai para o Egito. São José, sai daqui, volta. Será que nós saberíamos obedecer como Nossa Senhora obedeceu? Será que se hoje Deus só falasse com o nosso marido, se ele dissesse assim, ó, seu marido chegasse para você e dissesse assim, ó, Deus falou comigo que não vai mais falar com você, só vai falar comigo. A partir de hoje eu assumo a chefia total dessa casa. O que você faria? Como é que seria isso aí? Saiba que apesar do seu marido ter a possibilidade dele não falar isso, é isso que ele precisa fazer. E muitas vezes nós não obedecemos e nós passamos por cima da vontade de Deus. E nós passamos por cima da hierarquia de Deus. Porque quando o marido fala, a gente precisa obedecer. Jaque, mas e se ele errar? Tá, e você é a Toda-Poderosa? Você é a Toda-Poderosa que quando fala tem toda a razão? Por que você tem mais razão do que ele? Eu faço essas perguntas para mim, tá bom? Estou falando para vocês aqui perguntas que eu faço para mim. Mas quando eu acho que ele está errado, por que eu estou certa e ele está errado? Por que eu estou sempre certa e ele está sempre errado? Por que Deus não está falando com ele? Pois então vai falar com ele. E se ele errar, eu estou aqui com ele. Erramos juntos. Então, obedecer é uma das portas, uma das virtudes que mais nos amadurece. E coloca o nosso marido no lugar certo. Cris, quando o marido está longe de Deus, isso não significa que Deus está longe dele. Porque o invisível você não está vendo. Existem maridos maravilhosos que estão longe de Deus. Então, quem está longe e quem está perto? Quem sabe quem está mais perto de Deus? Entende? Isso é uma pergunta que você tem que dizer, Senhor, ele não está perto de mim. É claro e evidente que eu não estou falando aqui eu não vou entrar nos excessos, tá? Daquele homem que é malvado, daquele homem que machuca, que bate. Não é sobre isso que eu estou falando. A gente está falando sobre uma mulher católica que tem no seu dia a dia o hábito de obedecer os comandos do marido, de deixar ele ser o chefe da família.
que quando a gente começa a cuidar das exceções como se elas fossem as regras, a gente vai estar sempre na assertiva, a gente nunca vai errar. E aí a gente não deixa o nosso marido fazer. A gente não deixa. A maioria das mulheres, gente, eu vou dizer, eu tô 10 anos, há 10 anos eu cuido de mulheres. A maioria das mulheres não conseguiu obedecer o marido nas mínimas coisas. Não foi capaz. Porque quis do próprio jeito. E aí começa essas nuances preste atenção, tá? Começa essas nuances do inimigo começar a dizer, mas ele não lê a Bíblia como você, mas ele não vai na missa com tanta atenção como você, mas ele não reza o terço como você, mas... Aí você começa a achar que você tem mais poder do que ele. Entende? É exatamente. Por quê? Porque a parte invisível não cabe a nós. A gente não sabe se Deus não está falando com ele. Eu, nos meus piores dias, no inferno da minha vida, Deus falou comigo. Mas ninguém via. Por experiência própria. Entende? Então, por experiência própria, é bom a gente deixar que ele seja o chefe da família. E na maioria das vezes a gente não deixa. Ele fala alguma coisa, a gente logo rebate, não, vamos fazer outra coisa. Tô mentindo? Vamos fazer um exame de consciência, vocês não precisam me responder, não. Quantas vezes aqui eu abafei a voz do Renato? Infelizmente. Quantas vezes por achar que eu sou, né? Eu sei mais do que ele. Eu sou pregadora, sou gerente de enfermagem, sou mentora, estudo não sei o quê. E o meu marido estava ali, pronto para tomar atitudes da casa e eu não deixava. Então hoje eu abaixo a cabeça. Hoje eu vou contar uma coisa para vocês aqui ao vivo. Hoje eu me preparei para fazer um monte de coisa em casa. Um monte de coisa. Hoje eu queria descansar, hoje eu queria fazer um monte de coisa em casa, queria ler, queria gravar vídeo, queria não sei o quê, fazer uma comida gostosa. Renato cismou que tinha que ir numa feira lá no Mendanha. Quem é daqui sabe. Sabe o que eu fiz? Me arrumei toda e fui pra feira com ele. Larguei tudo. Gente, que delícia. No final de tudo, almoçamos lá, sabe? Ficamos lá. Eu passei mal, infelizmente passei mal. Mas o que eu pude ir, eu fui, aproveitei, deixei ele tomar conta. E o homem se sente melhor com isso. Ele se sente... Às vezes a gente poda o nosso marido. Às vezes a gente poda. Prestem atenção a partir de agora o quanto vocês são capazes de podar, não. Podar é pouco. Podar faz crescer. O quanto vocês são capazes de mutilar a força do marido de vocês. E aqui ela fala o seguinte... Para de ficar reclamando, lamuriando, criticando. Eu vou achar essa parte aqui. Vou achar aqui. Para de ficar reclamando, lamuriando, criticando. Ele falou aqui sobre isso. Mas agora eu não vou... Peraí. Quanto mais fordes... não está aqui. Em vez de ficar paciente... não, é na outra virtude. Então, na virtude da obediência, fecha os olhos e vai. E coloca ele na mão de São José, gente. Coloca ele na mão de São José. Olha, eu vou contar outra coisa para vocês. Quando eu comecei a trabalhar em casa... É só porque eu tenho esses aprendizados. Eu sou uma mulher mandona, gente. Eu tenho minha avó paterna, que era muito mandona, e a minha mãe é muito mandona. E eu percebi esse padrão meu e eu fujo disso a todo instante. Então, quando eu comecei a trabalhar em casa, eu vinha aqui para o escritório, que é onde eu estou agora, que é atrás da minha casa, e eu deixava um checklist para o Renato, para ele fazer. E chegava lá, eu ficava chateada quando ele não fazia. Renato adora comprar sanduíche para eles na rua. Quer saber? Quando eu comecei a entender certas coisas, eu falei assim, quer saber? Quando o papai chegar, a gente pode fazer não sei o que, quando o papai chegar, o papai que manda. Eu não sei nada, o papai mandou, a gente obedece. É isso que eu falo com meus filhos hoje. Mas e se eu achar que está errado? Senhor, corrige isso aqui. Ou então eu vou falar com ele lá no cantinho da gente, na nossa cama. Amor, aquele dia tu vacilou,
Tu não pode falar isso, amor, na frente deles. Pô, amor, me desculpa, tá bom? Me desculpa porque eu errei, eu tirei sua autoridade na frente deles, me perdoa. É porque a gente sabe criticar, mas a gente não sabe perceber que a gente também não é nem flor que se cheire, né? Então vamos lá. Então a primeira virtude é a obediência. A segunda virtude é a paciência. Para você ser obediente, você vai ter que ser paciente. Porque você vai ter que aguentar de maneira virtuosa a formação do teu marido. Ele também erra. Ele também vai tentar várias vezes e vai errar, assim como nós. Como assim a gente erra todo dia e nosso marido tem que acertar e tem que ser virtuoso na primeira vez que ele é colocado como chefe? Entendem isso? E para ser paciente, nós precisamos ser humildes. Eis aqui a serva do Senhor. Então eu serei humilde o suficiente para obedecer ao meu marido e ser paciente até vê-lo acertar e eu acreditar nele. E aqui ele diz, ó, em vez de ficar paciente, recorreis à recriminação, a censuras, a palavras ultrajantes. Mas essas suspeitas são-me injuriosas, elas indignam-me. Um pouco menos de orgulho e mais de equidade, por favor. Por quê? Porque se você só reclama, se você só critica, se você só lamura, se você só censura, você está sendo soberba, porque você está jogando na cara do seu marido algo que você também está lutando. Nós precisamos entender isso. Se a nossa luta não é fácil, e se a gente não está percebendo a luta que a gente luta todo dia, então tem algo errado na gente. Porque é todo dia, gente. É desde a hora que o telefone toca até a hora do boa noite todo mundo. É uma luta contra nós mesmas? Da menina mimada contra a mulher forte? Ou é só eu que vivo assim? Será que sou só eu que vivo assim? Digam para mim, vocês não sabem que a luta não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar até chegar ao céu. Não é assim? É ou não é assim? Então, assim, se você não consegue obedecer o seu marido, não consegue abaixar a cabeça e dizer, vamos fazer o que você quer, vamos fazer do jeito que você quer, meu amor, eu acredito totalmente em você. Mesmo que teu coração esteja dizendo, não vai dar certo, ele não sabe fazer, Senhor. Onde eu não vejo, o Senhor vê. Onde eu não faço, o Senhor faz. Aliás, eu não sou ninguém para fazer. E você vai ser paciente. Você vai sofre as demoras de Deus. Eclesiástico 2 fala sobre isso. Você não é capaz de ser paciente, de respirar fundo, de ver o seu marido ali tentando, melhorando. Você está sempre com uma arma apontada. Ele tem um monte de defeito. E Nossa Senhora não ficava assim. Veja, Nossa Senhora, São José disse, vamos para o Egito. Nossa Senhora, vamos. Vamos voltar do Egito. Nossa Senhora, vamos. Vamos para o recenseamento. Nossa Senhora, vamos. Quando Jesus foi perdido no templo, encontrado no templo, o que Nossa Senhora fez? Seu pai e eu procurávamos você. Será que Nossa Senhora estava fazendo o que ali? Dando a São José a honra de ser o marido, o chefe da casa, se colocando no seu devido lugar. E eu tenho que falar uma coisa para você. Esse lugar é um lugar de descanso. Só quando eu descobri isso, quando eu digo assim, crianças, o papai falou, tá falado. Olha, sai de mim um peso tão grande. Por quê? Porque não sou só eu que estou falando. É ele também. Aliás, é mais ele do que eu, porque eu só dou o suporte a ele para ele ter a palavra mais importante diante das crianças. E quando ele diz assim, olha, nós não vamos fazer isso agora, nós vamos fazer isso primeiro, hoje eu queria ver outra coisa. E ele disse, não, nós vamos na feirinha. Vamos na feirinha, meu amor. Vamos na feirinha, Senhor. O Senhor sabe o que eu queria fazer, mas eu vou para a feirinha. Eu vou obedecer meu marido. E que leveza. Que leveza. Parem para perceber isso, combinado? Então, sejamos pacientes.
Para de ficar reclamando de tudo, censurando tudo. Seu marido não pode fazer nada. Gente, meu marido não podia dirigir direito. Eu enchi o saco dele até como ele dirigia, até o caminho que ele ia fazer. Daqui para a casa da minha mãe, cada um de nós faz um caminho de carro. Então eu queria que ele fosse no meu caminho. Eu queria que ele entrasse na minha rua, na rua que eu entro. Eu queria mandar até nisso. Não é engraçado? Fala pra mim, eu tô sozinha nessa? Sou eu? Ou vocês também estão nessa? A gente precisa muito ser Nossa Senhora, gente. A gente precisa muito ter Nossa Senhora como exemplo. E muito mais, nós falamos aqui o seguinte, ele diz o seguinte, há uma coisa de mais grave ainda e isso merece toda a atenção. Vós experimentais um revés de fortuna, provais uma injustiça, tende filhos indóceis, criados insolentes, uma circunstância imprevista vem contrariar seus projetos. Eu pergunto-vos qual é nessas ocasiões o mais resignado, o mais paciente? Vós que dizeis ser cristãs ou o vosso marido a quem apodais de ímpio? Nem vou falar o que é isso. Nem vou falar. Meu marido é muito mais virtuoso do que eu, muito mais paciente do que eu, muito mais inteligente do que eu. Muito mais. Muito mais. E aí ela traz o quê? Santa Mônica. Santa Mônica era aquela mulher que, na época dela, todas as mulheres da aldeia apanhavam dos maridos. Os maridos eram extremamente violentos. Só Santa Mônica que não apanhava. Por quê? Porque vocês querem ter razão o tempo inteiro, dizia Santa Mônica. Vocês querem ter razão o tempo inteiro, vocês querem falar de tudo, vocês querem controlar o marido de vocês. Daiane, desse jeito. A gente quer controlar o marido da gente. Santa Mônica falava aqui, ó. Vocês querem ter razão em tudo, vocês querem dominar tudo. Deixa o homem com raiva pra lá. Deixa ele quieto. Para de encher o saco dele. Eu vou falar assim, bem, né? Mas Santa Mônica falava isso aqui, ó. Então você perde a oportunidade de se dominar e a oportunidade de influenciar. E por que Tarcísio, que era, eu acho que é Tarcísio o nome dele, o esposo de Santa Mônica, por que ele não batia nela? Porque ela não agia no ímpeto. Não criticava, não murmurava, não censurava, deixava ele quieto. Na hora em que ele estava bem, ela ia lá e educava ele, aconselhava ele. Mas na humildade, ela não ia para bater nele, ela não ia para censurar ele. Ela ia para corrigi-lo e ele ouvia, tanto é que depois ele se converteu. E a terceira virtude da esposa é a complacência. O que é ser complacente? É essa capacidade de viver sacrifícios, gente. Vamos aceitar pequenos sacrifícios. Você não precisa ser aceita, bajulada, querida o tempo inteiro. Você não precisa. Aceita sacrifício de vez em quando ouvir um fora. Aceita sacrifício de vez em quando não ser vista. Aceita sacrifício de às vezes fazer mais do que ele faz. Gente, parece que a gente está sendo destruída, mas a gente está sendo construída. Isso aqui é uma construção. Por quê? Porque a criança só quer receber. Quando a gente começa a amadurecer, a gente recebe e dá. Quando a gente amadurece, a gente para de ficar pautando o que eu dou, o que eu recebo, se eu dou, se eu recebo, quanto que eu dou, quanto que eu recebo. Não, porque eu fiz isso tudo, eu pago todas essas contas, eu faço isso aqui, você não faz nada. Vamos ser complacente. Isso é para nossa santidade. Isso é para nós. Isso nos torna muito mais maduras. Então, a gente precisa ser um pouco mais complacente, aceitar o sacrifício. Não a complacência criminosa que sacrifica a consciência e os deveres, mas a complacência cristã que leva uma mulher a fazer alguns sacrifícios contrários aos seus gostos, a fim de conservar a amizade e o coração de um marido. Quantas vezes nós vamos ter que fazer isso? Nós vamos ter que ser mais piedosas, mais amorosas, sorrir quando a gente quer bater.
fazer aquele amor gostoso, aquele sexo, quando a gente não tá afim. Vou entrar numa senda aqui que depois eu entro, não agora. Mas, enfim, você... gente, isso aqui eu não tinha lido ainda. Olha aqui. Vamos lá. O vosso marido acha-se ocupado todo o dia em um escritório ou em trabalhos mais penosos. Queria distrair-se a conversar, a passear com seus filhos e a mãe deles. E para isso gostaria de vê-la ao entrar. Mas ela nunca está em casa. Está na igreja, está na missa, na bênção, anda em visitas, está em toda parte, exceto onde devia estar. Isso é pesado, hein? Isso é pesado, hein? Olha, eu vou falar de novo. O vosso marido acha-se ocupado todo dia em um escritório ou em trabalhos mais penosos. Queria distrair-se a conversar, a passear com seus filhos e a mãe deles. E para isso gostaria de vê-la ao entrar. Mas ela nunca está em casa. Está na igreja, está na missa, na bênção, anda em visitas, está em toda parte, exceto onde devia estar. Isso aqui é um problema para nós, mulheres católicas, que muitas vezes ocupamos vários lugares e não damos a prioridade para o nosso marido. Quantas vezes você pensou sobre isso? Ser como Nossa Senhora é muito difícil, mas não é impossível, ao contrário, Micaela. É exatamente o que traz a verdadeira felicidade. Se nós formos um pouquinho do que ela é, nós seremos muito felizes. Essa é a verdade. Hoje, quando eu falo isso para vocês, parece que não tem mais jeito, né? Nós encontramos um quarto completamente bagunçado e não dá mais jeito. Não, mas não é isso não. É fazer um pouquinho a cada dia, estar presente e perceber a que momento você pode fazer isso. E aí, olha, numa das práticas está escrito assim, ó, orar com confiança, perseverança e abandono. Fazer de todas as suas ações uma oração e de todos os seus sacrifícios um louvor à Mãe de Deus. Tal deve ser a prática habitual de uma esposa cristã e é, enfim, o meio de passar felizmente os seus dias no exercício da virtude. Então, nós precisamos viver isso, né? Nós precisamos fazer um pouquinho, a cada momento um pouquinho. A gente não vai ser completamente isso. A gente vai caminhar em busca disso. A gente vai caminhar em busca disso. E isso vai nos dando muito mais alegria. Preste atenção, quando a gente consegue vencer Tem um cachorro aqui agora, gente. Quando a gente consegue vencer uma ideia de soberba, quando a gente consegue fazer uma pequena humilhação, quando a gente consegue parar de querer ser adorada, adulada o tempo inteiro, a gente começa a perceber o quanto livre a gente é. E isso vai engrandecendo a nossa alma. A gente vai subindo degraus na nossa maturidade e na nossa espiritualidade, que a gente vai saindo desse estado infantil de querer ser amada o tempo inteiro. Isso é terrível, isso é infantil. E isso nos torna escravas de nós mesmos e dos outros. Combinado? Por fim, ela fala sobre a suscetibilidade. Olha, a suscetibilidade é um câncer, que ele diz, né? Uma doença da nossa alma. Quando nós estamos suscetíveis, imagina quando você está com uma doença, quem tem doença crônica, reumatismo, ele fala de reumatismo, mas ele fala de doenças crônicas, você não pode encostar nessa pessoa, é uma sensibilidade tão grande que você não pode ser tocada, que tudo te ofende, que tudo te machuca. Então ele fala assim, olha, depois de ter lembrado a mulher cristã as virtudes da esposa, virtudes que são a salvaguarda da felicidade doméstica, será bom assinalar-lhe o defeito que é o seu mais frequente escolho, e quero falar da suscetibilidade. É aquela alta sensibilidade por tudo. Tudo te machuca, tudo te fere, tudo te ofende. E aí, quando eu falo ti, eu estou falando de nós, né?
Mas que chatice isso. Nosso marido não pode falar nada que nos ofende, que nos machuca, que nos fere. Olha, a suscetibilidade indica uma grande fraqueza de espírito, ou antes, uma forte dose de amor próprio. E algumas vezes os dois resumidos. As almas fortes não são suscetíveis, não ficam como areia ao vento, em que tudo tira a gente do prumo. Isso é coisa de criança. As almas fortes não são suscetíveis. Vigorosamente temperadas, não se deixam atingir por esses 1000 pequeninos nadas, esses 1000 grãos de poeiras que formam como que o fundo da vida humana. Ou seja, vamos parar de botar tudo como se fosse a Terceira Guerra Mundial. Vou botar um exemplo aqui que não está aqui, mas eu vou colocar. Quer ver? Nosso marido chegou em casa, não chegou de cara boa. Chegou quieto, não acordou bem, tá estranho. Pronto, acabou. Acabou! É só assim, é só comigo? Ou tem alguém aí mais que vive isso? Nosso marido chega em casa ou acorda ou vai dormir meio estranho, pronto. Parece que jogou tudo na gente. Como assim? Não é a hora de você ser o suporte emocional, de você simplesmente se perguntar, Senhor, o que será que está acontecendo com meu marido? Não, é a hora da gente ficar suscetível. Então, nada pode sair do meu controle. Aquela pessoa não pode me olhar de cara feia, aquele ali não pode estar com a voz mais grossa, aquele dali não pode fazer não sei o quê, que pronto, eu me perco completamente. Isso é a suscetibilidade. Então, olha, em despeito a todas... olha isso, gente. A alma suscetível é sempre desgraçada, impressionável como a sensitiva, é incessantemente agitada ao menor sopro do vento. A gente precisa melhorar, não? Então, o que vai acontecer? Gente, a vida sempre vai ter seus imprevistos. Eu lembro no curso da Mulher Forte Madruga, eu sempre falava isso. Os imprevistos estão previstos. As pessoas não serão sempre boas com a gente. E isso a gente aplica ao nosso marido também. Então, a gente não pode viver cheia de fantasmas. Bota o pé na realidade. Bom, se aquela pessoa não está bem, aconteceu alguma coisa na vida dela. Se o meu marido não está bem, se tiver tudo bem, se não tiver tudo bem com ele, vai estar tudo bem comigo. Eu vou manter a estabilidade emocional da casa. Porque nós somos líderes afetivas. Concordam comigo? Vocês pararam de conversar comigo? Tá brabo aí? Vocês pararam de comentar? A susceptibilidade pode provir dos nervos, do temperamento, de quantas sensitivas não está cheio esse mundo. O melhor conselho que se pode dar-lhes é eliminar a metade, algumas vezes os 3/4 das suas impressões, ou o que seria melhor suprimi-las totalmente, e então não estariam longe da verdade. Então é assim, não, aquela pessoa, ela tá assim por causa disso, disso e disso, aí aconteceu não sei o que, pronto, aí você já saiu completamente da realidade, e ponto. Nós, né, nos tornamos escravas. A susceptibilidade, ela é uma escravidão. Porque tudo... Eu lembro que eu falei isso uma vez para uma primeira dama, que eu falei, olha, você parece que está sempre à beira de um precipício. Nada pode sair do lugar. Calma, as coisas só saíram do lugar. Não é a Terceira Guerra Mundial. Logo isso vai voltar ao normal. Eu estou sempre falando isso. Não é a Terceira Guerra Mundial. Calma, vai passar. Uma cara feia que seu marido fique não é o fim do mundo. Um silêncio que ele fique a mais não é o fim do mundo. Não precisa desestabilizar você. Não é para desestabilizar você. Aí ele vem o seguinte, a humildade, olha que coisa linda, né? Bom, eu vou ter que ler essa parte. Vou ter que ler essa parte, mulheres, porque isso é muito importante.
A suscetibilidade vem também, nas mais das vezes, do amor próprio. Ainda mesmo que outras causas existam, o amor próprio e a vaidade ferida entram ordinariamente em dose considerável na mistura. Há naturezas de tal modo vaidosas que lhe parece que todo o mundo deverá pensar nelas. É um instinto de amor próprio, uma ideia infeliz que as persegue sempre. Se as esquecem por um só instante, todas as conveniências são postas de lado. Infelizes de vós, se sois assaz imprudentes para não lhe oferecerdes um grão de incenso, algumas vezes um vaso de perfume todo inteiro. Infelizes de vós, se vos escapar uma palavra de crítica, mesmo a mais benigna, ou ainda se em qualquer reunião vos esquecer por uma distração bem involuntária, de lhes apresentardes esse buquê de mentiras que se chamam os cumprimentos. Então você fica ali, né, à mercê de todo mundo, e todo mundo tem que ter você no pensamento. Podeis ter a certeza de haver atraído sobre vós toda uma erupção de rancor, de aspereza, ou pelo menos de concentrar interiormente uma futura explosão de cólera encoberta. A humildade não é somente uma grande virtude, é ainda uma fonte de bom senso, de paz e de felicidade. Lembra que eu falei isso mais cedo? Eu nem tinha lido isso aqui, hein? A humildade não é somente uma grande virtude, é ainda uma fonte de bom senso, de paz e de felicidade. Nós não somos o centro do mundo, mulheres. Não somos. Tem uma coisa que eu falo sempre para minha mãe, agora ela já aprendeu. Teve dia que ela falava assim, eu não tenho roupa para ir naquele casamento, e agora que não sei o que. Eu falei, mãe, bota a sua melhor roupa. Mas eu já fui com essa roupa. Mãe, você não é a noiva, não é a mãe da noiva, não é a tia da noiva, não é a mãe do noivo, você só é uma convidada, a sua roupa não vai fazer diferença nenhuma, você não é o centro do mundo, vai estar todo mundo olhando para a noiva. O mundo é isso. Façam o teste de saírem de casa com um sapato de cada cor. Ninguém vai perceber, ninguém tá nem aí pra gente, é nós e Deus e nós. Saiam desse estado. Isso é doentio, isso tem trazido muitas dores para nós mulheres, tá bom? Então, qual é a prática? Qual é a prática? Olha que bonito. A humildade não é somente uma grande virtude, é ainda uma fonte de bom senso, de paz e de felicidade. Como se é feliz quando se é humilde? De que paz profunda não se goza quando se pode, sem necessidade, prescindir das criaturas, das suas palavras enganosas, dos seus mentirosos elogios? Como se é feliz quando se sabe... Como se é feliz quando se sabe, na ocasião, consentir em ser como um tapete, que todos podem calçar os pés sem mesmo amarrotar. A natureza não compreende essa linguagem. Todavia, é a linguagem da fé, da verdadeira razão, a chave da verdadeira felicidade. Quer se queira ou não, as falas, as traições, as perversidades e os maus procedimentos farão de nós um tapete por onde se caminhará com o prazer de um patear maligno. Pode suportar-se esse papel sem cólera nem perturbação séria. É perfeitamente conciliável com a dignidade do cristão e a nobreza da resignação. Ou seja, gente, nós não somos nada. Nada, nada, nada. Nada, nada, nada. É simplesmente assim, tá, passou, tá tudo bem, passou, não é o fim do mundo, entende? As coisas que você ouve não são o fim do mundo, não tiraram nada de você, nem é você que vai permitir se vai colocar alguma coisa em você ou se vai tirar alguma coisa de você. É você que está permitindo, porque o mundo não está nem aí, porque as pessoas não estão nem aí, ninguém está nem aí pra gente. Essa é a verdade. Quanto mais paz a gente tem com relação a isso, mais feliz a gente é. Principalmente com o nosso marido, já que a gente está falando aqui do nosso marido, da missão como esposa. Qual é a prática? A prática é aplicar-se em conservar a paz da alma e a igualdade de humor em certas circunstâncias humilhantes para o nosso amor próprio. Então,
Fique em paz quando alguém humilhar você. Diz assim, ó, tá tudo certo. Eu não sou nada. Já passou. Faz como se assim, imagina que alguém lançou uma flecha assim para você. Faz assim, ó. Tá tudo bem. Eu não sou o centro do mundo. Nada vai mudar. O sol vai continuar se pondo por volta das 6 horas da tarde. A lua vai passar pelo céu. O sol vai nascer amanhã. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Não vai mudar nada. Pequenas que nós somos, eis aqui as servas do Senhor. Faça-se em nós segundo a vossa palavra. Certo? Mulheres queridas, fez sentido para vocês? Aqui está, então, vou deixar as práticas, vou colocar as práticas lá na formação, tá? Na missão Flores da Rainha, então eu vou subir esse vídeo lá, vou baixar aqui no celular, vou subir lá na missão Flores da Rainha para vocês ficarem com elas. E nós temos algumas práticas espirituais, deixa eu passar aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá. Primeira prática espiritual. Recordar que a nossa condição pode mudar, mas que o dever de servir a Deus não varia nunca. Oração. Vamos fazer oração? Vamos lá. Ó Maria, vós a quem eu sou feliz por chamar minha mãe, amai-me sempre como vossa filha. Velai por mim no meio dos perigos que me cercam. Amparai-me no cumprimento dos meus deveres. Protegei-me contra a minha própria fraqueza. Obtende-me a graça de perseverar até a morte, no vosso amor e no amor do vosso divino Filho, assim seja. Vou colocar outra ação, a prática aqui, que eu já falei uma, aqui, olha. A esposa cristã diz a Maria, doce protetora, modelo perfeito de todas as virtudes que deve praticar a mulher alistadas nos sagrados laços do casamento. Ó Virgem santa e poderosa, ensinai-me a santificar-me na condição em que me encontro. Obtende-me a graça de ficar fiel a todos os meus deveres, assim seja. E por fim, ó Maria, perfeito modelo de igualdade de humor, obtende-me a graça de ser humilde como vós, a fim de que eu saiba aceitar como vós tudo o que puder ferir o meu coração ou melindrar o meu orgulho. Assim seja. Então, minhas queridas, nós chegamos ao fim dessa formação. Quero agradecer a todas. Que bom, é muito bom, né? Faz a gente se ordenar. Nós temos uma louca da casa, como diz Santa Teresa d'Ávila, né? Então nós precisamos fazer isso. Então eu espero que do fundo do meu coração você possa ter aprendido, você possa ter olhado para dentro de você sem melindre, hein? Não é para agora ficar, ai meu Deus, como eu sou medieval, ai meu Deus. É isso mesmo, Senhor, eis aqui a serva do Senhor. Se o Senhor me colocou nessa formação, é porque o Senhor quer fazer mais em mim. Ria de tudo que você ouviu aqui, tá bom? Ria. Sorria. Ah, agora você vai saber quem é você de verdade, né? Quem é você como esposa, como mãe, né? Como mulher. Não tenha medo. É isso que Deus quer. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, tá bom? Beijo no coração de todas. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.